Graça e paz, boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. É uma alegria mais uma vez estarmos iniciando esse momento de reflexão, esse momento de adoração, esse momento de parar um pouco, refletir na palavra do Senhor, o nosso Deus, e meditar na sua Bíblia. Convido você a abri-la no livro de Jó, Jó número 42, o último capítulo do livro de Jó, que é a última resposta de Jó para com o Senhor. Esse livro que ele é todo recheado, parecendo uma peça de teatro, né? uma história escrevida por alguém que dava a impressão que era muito próximo ao teatro, alguém que era muito próximo das artes, porque ele é todo dividido em cenas, é todo dividido em formas, agora cena 1, cena 2, cena 3, ele é todo dividido dessa forma dentro da Bíblia. Algumas Bíblias, a minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada, ela é escrita assim, cena 1, cena 2, a revista é atualizada toda é assim. A NVI, Nova Versão Internacional, também divide os capítulos e os momentos em cenas. A pessoa, ela pegou, né, o escritor, ela pegou a história de Jó e transformou numa bela poesia, e transformou num belo escrito para todos nós. Às vezes nós ficamos admirados com tamanha poesia e nos esquecemos um pouco da dor, do sentimento desse homem e também o conhecimento dele para com Deus. Esse homem que era temente ao Senhor viveu tantas coisas ruins, né? Coisas que ninguém gostaria de passar. Como diz o ditado, né? Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Foi o que Jó passou. E ao final de tudo, depois dele conversar com Deus, depois dele tratar com Deus, Deus tratar com ele, Deus tinha algumas coisas para tratar com Jó e utilizou esse momento, né? Essa dor toda de Jó. E isso tudo está escrito aqui dentro desse livro. E o último capítulo, capítulo 42, são as últimas palavras, as últimas respostas. A partir do versículo 7 vai estar escrito assim, ó, cena final, é o último momento, né? É a conclusão desse grande teatro, se alguém quisesse encená-lo também. Mas eu quero ler a partir do versículo 1, a última resposta de Jó ao Senhor. Ele disse assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor perguntou: Quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. E o Senhor disse: Escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Essas são as últimas palavras de Jó para com o Senhor, a última resposta que ele deu depois de todas aquelas interrogações do Senhor para com Jó. E ele vai dizer: Senhor, eu falei besteira, eu falei tanta coisa que eu não tinha conhecimento, porque foi tudo maravilhoso demais para mim, tudo isso que aconteceu, eu não estava fora do meu conhecimento, fora do meu alcance. E ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e te contemplam. Esse livro, ele é maravilhoso. E ao final ele vai dizer: por isso, Senhor, de tudo que eu falei, de tudo que eu fiz, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Era o costume desses homens, diante de um arrependimento profundo, eles trocavam as suas vestes, se vestiam como aquele pano de saco. Não sei se vocês já viram aquele pano de sacaria, que vem batata, que vem cebola. Eles se vestiam com esses panos e jogavam cinza na própria cabeça, se ajoelhavam.
era um sinal de profundo arrependimento. E é isso que ele diz: eu me arrependo, Senhor, com profundo arrependimento de tudo que eu falei, da forma com que agi, porque eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é bondoso, eu sei que o Senhor é quem cuida, quem abençoa, e eu falhei. Essa é a resposta de Jó para com Deus. Um homem temente, um homem que reconheceu as suas falhas, reconheceu a grandeza e o poder e também reconheceu que o Senhor é poderoso. Que possamos fazer isso nesse momento. Convido você a fechar os teus olhos, a fazer uma oração de adoração. Adore o Senhor, contemple o Senhor, adore esse Deus que está acima de tudo e todos. E depois de adorar, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, eu convido você a fazer uma oração de confissão de pecados. Assim como Jó fez, ele adorou, ele contemplou, ele disse quem o Senhor é e quem ele é, e ele disse: Senhor, por isso eu me arrependo, por isso eu reconheço que o Senhor é santo e eu sou pecador, por isso que eu reconheço que eu preciso do seu perdão. Adore o Senhor, contemple o Pai, confesse seus pecados, tenha um instante com Deus, tenha um instante com esse Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Pai, porque tu és santo, tu és poderoso, Senhor, tu és um Deus grande, o Deus que nós amamos, o Deus que nós adoramos, Senhor. Nós exaltamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Nós exaltamos o Senhor porque o Senhor é amor, o Senhor é bênção, o Senhor é paz, o Senhor é tudo o que precisamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque não há outro, ó Deus, a quem adorar se não for o Senhor. Se não for o Senhor, ó Deus, não há quem exaltar, ó Deus. Por isso nós contemplamos o Senhor, por isso nós bendizemos o teu nome, por isso nós exaltamos o Senhor, ó Pai, e dizemos, ó Pai, que tu és tudo o que precisamos, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Pai, tu és o único, Senhor. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Não há quem adorar se não for o Senhor. Não há quem exaltar se não for o Senhor, ó Pai. Tu és tudo, ó Deus, que nós necessitamos para viver, ó Deus, e para continuar. Tu és tudo que as nossas famílias precisam. Tu és tudo que o nosso relacionamento precisa. Tu és tudo, Senhor, o que precisamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. E diante, ó Deus, da tua santidade, reconhecemos, ó Deus, o nosso estado de pecado. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que erramos, Senhor. Que falamos coisas que não deviam, Senhor. Que deixamos de falar, ó Deus, aquilo que seria para a bênção de alguém, ó Deus. Agimos, ó Deus, de forma, ó Pai, que não deveríamos, Senhor. Nos estressamos, Senhor. Nos iramos sem motivo, ó Deus, por motivos fúteis. Nos irritamos, Senhor, com pessoas erradas, ó Deus, com pessoas, ó Pai, inocentes, ó Deus. Descarregamos a nossa ira, ó Deus, diante daqueles que não precisavam ouvir e nem sentir, ó Deus, o pecado que estava em nossos corações, ó Deus. Fazemos isso, Pai. Descarregamos, ó Deus, sem motivo, ó Deus, a nossa ira, ó Deus, diante do outro, daqueles, ó Pai, inocentes, Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Somos errantes, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, fazemos o que não deveríamos fazer, ó Pai, e deixamos de fazer aquilo que era certo, aquilo que queríamos fazer, ó Deus. Nos abençoe. Derrame o teu perdão, ó Pai, em nossos corações. Derrame a tua vida, Senhor, em nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és aquele que precisamos. Tu és aquele que necessitamos, Senhor. Vem de encontro aos nossos corações. Nos aproxime, Senhor, e fale, ó Deus, aos nossos corações nesse momento. Que o meditar, ó Deus, na Tua Palavra, ó Deus, seja bênção em nossos corações e derrame em nossos corações aquilo que precisamos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, é que eu oro a Ti, meu Deus de amor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você fez a sua oração adorando o Senhor, que em nome de Jesus Ele derrame em seu coração o perdão e você jamais aceite sobre si a condenação
sobre aquilo que o Senhor já te perdoou, sobre a justificação do Senhor em seu coração, em nome de Jesus. E mais uma vez eu te convido a abrir a sua Bíblia, só que agora no livro de João. Estávamos no livro de Jó, agora eu convido você a abrir no livro de João, capítulo 8, versículo 10. Esse tempo dessas quartas-feiras do mês de julho que estamos meditando em algumas perguntas instigantes, algumas perguntas intrigantes, algumas perguntas desafiadoras, algumas perguntas que produziram mudança e transformação na vida de pessoas, algumas perguntas que constrangeram e provocaram mudanças. Essa é a nossa última quarta-feira do mês de julho e eu convido você a meditar comigo nessa pergunta de Jesus Cristo. Essa pergunta, a mulher conhecida como a mulher adúltera, a mulher que não tem nome, a mulher que nós não sabemos qual é o nome dela. Alguns a comparam com Maria Madalena, mas provavelmente não era ela, porque no Evangelho de Lucas vai dizer que ela foi expulso 7 demônios dela. Alguns comparam essa mulher com Salomé, só que provavelmente não era ela, porque Salomé não dava demonstração alguma. Simplesmente essa mulher não tem nome. É uma mulher que aparece, teve a sua vida transformada e a partir dessa pergunta ela esperava algo ali que o Senhor trouxesse sobre ela de condenação, só que diante da resposta do Senhor, o seu coração foi transformado. E que em nome de Jesus Cristo possamos meditar nessa pergunta e que os nossos corações sejam transformados, que os nossos corações sejam constrangidos, que a graça encontre os nossos corações em nome de Jesus. O versículo 10 do capítulo 8, conforme escreveu João, diz assim: E levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Em outras versões diz: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Essa história que aqui a mulher aparece e já no versículo 12 ela já não aparece mais. Só que esse pequeno momento aqui produziu uma transformação de vida, não somente nela, mas provavelmente de todos aqueles que estavam em sua volta também. Quando eu medito nesse texto aqui, eu me lembro de várias coisas. Eu poderia passar aqui a noite contando histórias de coisas que me vêm à mente dentro desse texto aqui. A história diz que Jesus estava ali depois de orar de madrugada, ele estava ali parado na dele, num lugar escondidinho lá, tal. E a palavra diz que os escribas, os fariseus, os famosos religiosos, os líderes religiosos, aqueles que ditavam a regra de Deus, aqueles que impunham sobre as pessoas o peso da regra de Deus e distanciavam aqueles dos quais Jesus disse assim: vocês estão na porta, vocês não entram e não deixam os outros entrarem também. Vocês ficam aí, vocês estão empacando o lugar, vocês estão empacando a porta do reino. Vocês não aceitam, vocês não entram no reino e não saem da frente da porta. Ou seja, vocês ficam impondo barreiras. A barreira da escravidão, da religiosidade. A barreira da escravidão dos impostos diante da religiosidade. A barreira por causa do poder, do dinheiro. A religião tomando conta do homem. A religião tomando conta do homem. E por causa dessa religião, eles usaram essa mulher para tentar fisgar Jesus, para tentar condenar Jesus. A religião que tomou o lugar da vida, a religião que atropelou a vida,
A religião que fez uma mulher aqui pecadora, ao invés de encontrar a redenção, eles pegaram essa mulher, usaram essa mulher para matar um inocente, para tentar matar um inocente, para acusar um inocente, para tirar o inocente que estava produzindo mudança, vida, transformação, para tirar ele de cena. Essa é a realidade desse momento aqui. Jesus, após ter orado de madrugada, passado a madrugada orando, adorando o Senhor, ele estava lá no lugarzinho dele, quietinho lá, talvez esperando os discípulos chegarem, talvez aguardando num lugar de encontro, estava ali na dele. A palavra diz que ele está ali quieto. De repente um tumulto acontece, um griteiro acontece, uma mulher cai do lado dele, jogada por homens impiedosos ali. Uma mulher é lançada ao lado de Jesus. De repente, uma voz se levanta em tom de acusação, em tom de soberba, falando assim: mestre, o negócio é o seguinte, essa mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz o seguinte, que o adúltero, a adúltera, eles têm que ser mortos a pedradas. E você, o que você diz? E aí, mestre, agora é contigo, mestre, nos diz. A verdade é a seguinte, se Jesus Cristo dissesse, não, tudo bem, apedreja, o que eles iriam fazer? Já devia ter ali policiais romanos ali, soldados romanos à espreita, eles já deviam ter chamado também, devia ter soldado romano para tudo quanto é lado, porque o povo judeu, eles estavam debaixo ali da ira dos romanos, tinha soldado romano para tudo quanto é lado, ninguém se movimentava sem estar debaixo do olhar de um romano. Se Jesus Cristo dissesse, não, apedreja, a lei diz isso, eles chamariam as autoridades romanas e tá falando, ele está mandando matar. Ele está incitando o ódio aqui, como diz hoje. Ele está incitando a violência. Prende ele. Se Jesus Cristo dissesse, não vamos fazer isso, né, gente? Vamos perdoar, não sei o que tem. Não, larga aí, dá uma disciplina para ela qualquer. Daí pronto. Eles iriam, você está indo contra a palavra de Deus. Jogaria o povo contra Jesus, era o que ele precisava. Ser acusado diante da palavra. Como eu disse quarta-feira passada, né, citei aquela frase que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, e eu abomino essa frase, porque o coração humano é a mãe de todas as heresias. Eles utilizariam a palavra para condenar Jesus. Eles utilizariam a Bíblia, eles utilizariam a palavra do Senhor para condenar Jesus. Só que Jesus é astuto. Ele dá uma resposta perfeita nesse primeiro momento. A resposta dele é o silêncio. O silêncio ensurdecedor. Aquele silêncio que incomoda, na verdade, o silêncio incomoda. Eu fiquei paradinho aqui por um momento, os irmãos olharam, às vezes a gente olha alguém que fica em silêncio, esse cara esqueceu o que ele falou. O silêncio incomoda. O silêncio incomodou aquelas pessoas ali. A palavra vai dizer que aqueles homens começam a repetir a pergunta. Falou, mestre, a gente quer te ouvir. A gente quer saber, você é o mestre aqui, está todo mundo te ouvindo, mestre. A pergunta do inimigo. Só que Jesus não caiu nessa. Ele não queria ser chamado de mestre por aqueles homens ali. Ele não queria ser chamado de mestre pela ironia, e ele sabia muito bem. Jesus, através do Espírito Santo, sabia reconhecer muito bem as armadilhas do inimigo sobre ele. Que no nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo te ilumine para que você descubra e não caia nas armadilhas do inimigo, as armadilhas astutas de Satanás sobre a sua vida. Em nome de Jesus, o mesmo Espírito que habitava em Jesus, que faça você reconhecer as armadilhas de Satanás todos os dias. A palavra vai dizer que eles, insistindo na pergunta, Jesus se levanta, vira. É interessante que ele estava sentado e estava de costa para o povo. A mulher caída ali do lado dele,
Talvez ele deva ter olhado para a mulher, só que em nenhum momento ele olhou para aqueles homens. Não acredito que ele tenha desprezado a mulher do lado dele ali. Talvez ele tenha olhado para ela. A palavra diz que ele se levanta, vira para eles e diz: se alguém aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele vira, se assenta e começa a escrever novamente. A tradição não está escrito na Bíblia, meus irmãos, mas é uma tradição da igreja cristã do primeiro século. A tradição diz, através daqueles presentes, aquelas testemunhas aqui, diz que enquanto Jesus Cristo estava sentado, chegou aqueles homens ali. Os judeus têm por costume até hoje de que os mais velhos ficam na frente, os mais novos ficam atrás, os líderes ficam na frente, os liderados e subordinados ficam atrás. Aqueles homens chegam ali diante de Jesus, é o que a tradição diz. Não está escrito na Bíblia, meus irmãos, é o que a tradição diz. Aqueles homens chegam para Jesus e lançam a mulher. Eles fazem a pergunta. A palavra diz, isso você pode ler, capítulo 8, até aqui no versículo 10, que Jesus ouve a pergunta deles e começa a escrever no chão. A tradição nos diz que enquanto Jesus Cristo escrevia, aqueles homens ali aguardando a resposta de Jesus, Jesus começa a escrever assim, como se os homens estivessem atrás dele. Fulano de tal, roubou tal coisa. Aqui eu estou citando, alguns pecados. Ciclano, traiu sua esposa. O outro fulano, roubou o dinheiro do templo. O outro fulano está abusando da viúva. O outro ciclano está escravizando o órfão. Então, aqueles homens olham para Jesus e eles estavam ali, fulano, ele roubou tal coisa mesmo, hein? Eita! O ciclano, é verdade, ele traiu a esposa dele também. O ciclano de tal, ele roubou o dinheiro do templo mesmo. O outro ali abusou da viúva, o outro está escravizando o órfão. Quer saber de uma coisa? Deixa eu sair daqui antes que ele cita o meu pecado e quem vai ser apedrejado nesse momento aqui sou eu. Então, eu vou vazar. E a palavra diz que pedra por pedra foi caindo enquanto eles estavam ali, desde o primeiro até o último. Porque os primeiros, eles liam primeiro, e depois os da fila de trás, Então, um a um foi saindo. E ninguém ousou jogar alguma pedra. Ninguém ousou olhar para Jesus e falar, é mentira. Ninguém ousou isso, porque se o cara está escrevendo, ele sabe, ele está sendo iluminado. Se existia uma coisa que aqueles homens sabiam, era discernir a verdade, meus irmãos. E ninguém aceitou a condenação. E ninguém aceitou ser julgado ali. Eles dizem, tchau, eu vou embora. Pedra por pedra foi caindo. O tempo passa, o silêncio reina aqui novamente. Aquela mulher continua no chão. Jesus Cristo continua escrevendo no chão. Até que ele para, olha para trás, olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ninguém te condenou, mulher? Por quê? Porque todos tinham sobre si o peso do pecado, a culpa do pecado. Ninguém ousou falar alguma coisa para Jesus. Isso me faz lembrar do que aconteceu na Idade Média, em que aqui numa cidade do Chile, foi instalado o primeiro tribunal da Inquisição da Igreja Cristã na América Latina. Foi na cidade do Chile.
E no meio do século passado, eles estavam ali escavando, os arqueólogos, tentando remontar a história, eles descobriram esse tribunal. Ao entrar no local, estava fazendo as escavações, limpando as coisas, tirando ali a montoeira, a entulheira, eles descobriram que existia uma bancada. E existia um pedal debaixo dessa bancada. Um pedal com um cabo. Só que já estava rompido, por causa do tempo. E eles tentaram descobrir para onde que ia aquele cabo. Até que, enfim, eles com muito cuidado descobriram que esse pedal, ele fazia o acionamento de um cabo que passava por baixo, subia na parede de trás e chegava até um crucifixo que estava atrás ali com a figura de Jesus Cristo crucificado na cruz, e existia ali também quebrada uma cabeça móvel. Ou seja, o que era a história? Depois eles remontando, tentando descobrir como que funcionava o sistema ali de julgamento da Inquisição. Seus irmãos não se lembram que a Inquisição eram os homens, escolhidos pela igreja, os famosos inquisitores. Eles eram escolhidos pela igreja que estava coordenando o governo e provavelmente toda a América Latina estava sob o poder da igreja romana. E esses inquisitores, eles eram os responsáveis por julgar aqueles condenados de heresia, aqueles que eles diziam ser hereges, aqueles que iam contra o sistema da igreja. Então, o indivíduo ali, quando ele ia ser condenado, a condenação era a seguinte: fulano de tal, você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa. O negócio é o seguinte: nós vamos aqui rezar e quem vai dizer se você é inocente ou não é o Cristo da cruz. Se ele fizer assim com a cabeça, você está condenado. Se ele não fizer nada, você está livre. Tudo bem? Você só será condenado se ele fizer assim com a cabeça. É Cristo quem vai dizer. Então, se o indivíduo, aquelas pessoas que estavam ali, desejavam condenar a pessoa, o que eles faziam? Acionavam o pé. Então, Cristo movimentava a cabeça assim. O indivíduo era condenado à morte. Se eles quisessem que o cara simplesmente saísse, dasse um cala nele ali, tudo bem. Cristo não mexia a cabeça, ele estava livre. Olha só como que era o sistema de julgamento. As pessoas usando a palavra para julgar os outros. A graça não estava presente na Idade Média, meus irmãos. E de repente essa mulher está diante dos inquisitores da situação. Hoje existem muitos inquisitores. Eu me lembro há um tempo atrás de um pastor de uma igreja lá em São Paulo que ele citou dentro da sua pregação que a Bíblia precisava ser atualizada. Ele falou, falando sobre a homossexualidade e tal, a Bíblia precisa ser atualizada. Meus irmãos, os inquisitores de plantão já condenaram o homem, apedrejaram ele em praça pública, figuramente estou dizendo. Dentro das redes sociais, pessoas dizendo que entregaram aquele pastor para Satanás, pessoas acabando com o indivíduo. Não estou dizendo que ele acertou, só que eu também não estou acusando ele. Porque assim como ele, eu também sou falho, sou errante. Você também é. Tantas vezes nós fazemos ou falamos alguma coisa e somos apedrejados em praça pública e não temos um Jesus assim para nos defender. A verdade é o seguinte, meus irmãos, ninguém pode julgar ou acusar ninguém. Nós não somos aqui os inquisitores do século 21. Nós não somos os juízes do século 21. Sabe por que ninguém deve... mas pastor, a gente tem que ficar se acostumando com o erro do outro. A verdade é o seguinte, meus irmãos, nós somos os profetas da graça, os proclamadores da graça de Deus, os proclamadores da verdade e os proclamadores do arrependimento.
Nós somos isso, porque aquele que poderia julgar essa mulher, olhou para essa mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher, no versículo 11, vai olhar para Jesus e vai dizer: ninguém, Senhor. Talvez aqui ela já esperasse uma pedrada na cabeça, ela já esperava um esporro, ela esperava alguma coisa de Jesus. Só que Jesus olha para ela e diz: nem eu te condeno. O único que poderia condenar aquela mulher, o único que poderia julgar aquela mulher, o único que poderia apedrejar, o único que poderia mandar aquela mulher para a fogueira, o único que poderia açoitar aquela mulher, foi o único que olhou para aquela mulher e disse: nem eu te condeno, nem eu te condeno. Só que eu te dou um conselho, minha filha. Vai e para com essa vida. Sai disso. Para com isso. Faz diferente. Siga por outro caminho. Busque agradar a Deus. É assim que tem que ser eu e você. É assim que temos que ser nós, que somos filhos desse mestre, desse verdadeiro mestre. Olhar para o pecador e falar: eu não te condeno, mas eu te aconselho, sai disso. Eu te apresento Jesus, faça diferente, vá diferente. E essa pergunta de Jesus Cristo: cadê os teus acusadores? Ninguém te condena, ninguém te condenou. Soa o meu coração o seguinte a respeito da graça de Deus. Essa mulher sente a graça entrando em seu coração. Essa graça produz mudança e transformação em sua vida. A pergunta que eu deixo para você diante dessa, trazendo para os nossos dias hoje, o que a graça significa para você? O que a graça significa para você? Ela tem sido suficiente para transformar os sentimentos, os ressentimentos. Ela tem sido suficiente para transformar o mal em bem. Ela tem sido suficiente para fazer com que você não se prenda ao passado, não se prenda aos erros do passado, não se prenda às falhas do passado. Ela tem sido suficiente para que você não aceite sobre si a condenação daquilo do qual o Senhor já te perdoou, te justificou. O que a graça tem sido para você? O que a graça tem servido em seu coração? John Stott era um escritor americano, ele já faleceu há alguns anos e ele tem um livro que se chama A Graça Barata. A Graça Barata. Muitas vezes nós barateamos a graça, nós barateamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós desprezamos esse amor, aceitando sobre nós as acusações do pecado perdoado. Nós barateamos esse amor, nós barateamos essa graça, fazendo aquilo do qual o Senhor já nos perdoou e Ele desejava mudança. Nós barateamos a graça todas as vezes que nós condenamos o outro, porque o nosso Deus é o Deus de perdão, o nosso Deus é o Deus que não quer trazer condenação, mas Ele quer trazer o perdão e a transformação. Não barateie a graça, meu irmão. Não barateie a graça, minha irmã. Não barateie o sangue de Jesus. Não barateie o sacrifício de Jesus por você. Essa graça, para nós hoje é de graça, mas custou caro. Custou caro para um pai que amava o seu filho, o seu único filho. Custou caro para o filho que entregou a sua vida num sofrimento terrível. Essa graça para nós hoje não custa nada. Custa simplesmente o entregar de um coração. Entregue o seu coração a Jesus. Entregue o seu coração a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados, mude de vida a cada dia. Aceite sobre si a graça do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o nosso Deus te abençoe. Que essa pergunta sempre sonhe em seu coração. O que é a graça para você? O que é a graça para você? Que o nosso Deus te abençoe, te guarde e te proteja em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante, abençoando a sua vida.
impetrando a graça e a bênção sobre você em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo meditar na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus querido que nós amamos e adoramos. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Obrigado, Deus, pela Tua vida em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama com um amor sem igual e derrama esse amor e demonstra esse amor todos os dias, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor, e nesse instante eu clamo, Senhor, por cada vida, por cada irmão, Deus, por cada um que nos acompanha nesse instante. Medita na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo, Deus, para que o Senhor abençoe, derrame paz, vida, derrame a cura, Senhor, aqueles, ó Pai, enfermos, derrame a cura, aqueles que necessitam, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que clamam pelo seu amigo, por um parente, uma pessoa próxima, pedindo a cura, ó Deus, transformação em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, se derrame sobre cada vida, ó Pai, sobre aqueles dos quais nós intercedemos, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada casa, cada lar, ó Deus, derrame a provisão, Senhor, abençoe cada irmão, cada irmã que clama por um emprego novo ou por um emprego melhor, pedindo, ó Deus, uma melhoria na sua renda. Eu clamo para que o Senhor abençoe, Senhor, derrame a bênção, ó Deus, a prosperidade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a provisão sobre cada lar, cada vida, que estejamos debaixo do Teu amor, debaixo da Tua bênção, debaixo, ó Deus, da Tua paz, Senhor, em nome de Jesus, Deus de amor, Deus querido, Deus bondoso, Senhor. Nós te bendizemos, Deus de amor, nós te adoramos, porque Tu és amor, Tu és aquilo que precisamos, ó Deus, e necessitamos. Tu és vida, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Nós te bendizemos e clamamos para que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós, ó Deus, da Tua bênção em nome de Jesus. Cuide dos seus filhos, cuide do seu povo, que em nome de Jesus possamos, ó Pai, estar debaixo da Tua graça, Senhor. Eu clamo para que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa cidade, abençoe o nosso estado, a nossa nação, ó Deus, abençoe, ó Deus, o mundo, ó Deus, diante dessa pandemia, ó Deus, que possamos viver a vida, a bênção e a prosperidade que venha do Senhor e o mundo te reconheça que o Senhor é o Deus libertador, ó Pai, e tem cuidado e tem livrado, Deus, o mundo do mal. Cuide de nós, cuide dos Teus filhos, ó Pai, porque nós reconhecemos o Senhor, nós sabemos que o Senhor é o Deus que cuida, que abençoa, protege, ampara, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso abrigo, o nosso refúgio, que a Tua graça esteja em nossos corações e nós possamos reconhecer essa graça e viver para a Tua honra e Tua glória todos os dias, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Que a graça maravilhosa desse Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre você. Que o poder de Jesus Cristo, o nosso Senhor, te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Que o Espírito Santo te abra os olhos, te console, te guie pelo caminho correto, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, agraciada, próspera e abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Fique na graça, fique na paz do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.